Um, dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Ronald, eu sou instrutor de trânsito litoral do Paraná, em Paranaguá. Estou aqui gravando esse vídeo para levar uma informação importantíssima para os senhores, senhoras e senhoritas que estão se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação. Estou aqui na sala de aula e também o pessoal que está em casa acompanhando através do tablet, notebook ou celular. Para você que está vendo esse vídeo agora, vou pedir para que você pause o vídeo e tente relembrar da aula que o professor passou para os senhores no curso teórico. O módulo apresentado será direção defensiva. Estou aqui com os candidatos em sala de aula. Agora há pouco eu fiz alguns ditados, alguns exercícios. E agora vamos revisar e resolvi gravar essa aula de revisão. Atenção para quem está aqui na sala de aula. Alguém poderia ler para mim, por favor, o exercício número 1? Exercício número 1. São 10 questões. Number 1. Quais são os tipos de cinto de segurança utilizado por condutores ou passageiros? Nós temos o cinto subabdominal. Qual foi o primeiro cinto inventado? Foi o subabdominal. 2 pontos, ó. 1, 2, no abdômen. Os condutores que a porcentagem de chances de manter os ocupantes vivos com o cinto subabdominal, 33% de chances de manter os ocupantes vivos, fixos ali no banco. Nas colisões, quando acontecia a colisão de condutores e passageiros utilizando o cinto subabdominal, o que acontecia com o corpo dos ocupantes? Era projetado para frente. Agora eu vou mostrar um slide do que acontecia com o corpo desses ocupantes. Veículos providos com o cinto subabdominal, o corpo era projetado para frente. Então ocasionava traumatismo craniano, batia no volante, no painel, fraturava a costela, fratura na face, deslocava a mandíbula, deslocava o ombro. Cinto subabdominal com 33% de chances de manter os ocupantes vivos, fixos. Um tempo depois, alguém pensou no cinto diagonal no torácico, com 44% de chances de manter os ocupantes vivos. Mas os veículos providos com o cinto diagonal torácico também é chamado de cinto de 2 pontos o torácico, pois ele prende em cima e na cintura. 2 pontos com 40% de chances de manter os ocupantes vivos. Mas olha o que acontecia com o corpo dos ocupantes dos veículos com esse cinto de segurança diagonal. Os corpos dos ocupantes eram projetados por baixo do cinto e lesionava os membros inferiores. Olha lá, ele era projetado por baixo do cinto para frente e acabava lesionando o fêmur, quebrava o fêmur. Lembrando que é o osso da coxa, é o maior osso do corpo humano, o fêmur. A rótula do joelho, quebrava o pé, quebrava a canela. E quando acontecia um capotamento, os ocupantes eram projetados para fora do veículo. Um tempo depois, a ergonomia. O que significa essa palavra ergonomia, para falar a verdade? Ergonomia significa que é um estudo feito para facilitar, pensando na segurança entre a máquina e o motorista. Então alguém estudou e juntou os 2 cintos, o diagonal
e o torácico e formou um cinto de 3 pontos, com 57% de chances de manter os ocupantes vivos. Já caiu em prova de legislação dos Detrans e Cinetrans de todo o Brasil, qual é o cinto de segurança mais seguro? Até tem aqui no bloco de nota dos alunos essa questão. Qual é o cinto de segurança mais seguro? Resposta: 3 pontos. Existe também o cinto de segurança de 4 pontos, que faz um X. Mas o cinto de segurança de 4 pontos é utilizado em veículos que desenvolvem uma performance diferente dos veículos de passeio. Exemplo: veículo de Fórmula 1, Fórmula Truck, Stock Car, para altas velocidades, o pessoal que tem como velocidade o Sport, então é utilizado o cinto de 4 pontos. Em via pública, o cinto utilizado por condutores e passageiros é o 3 pontos. Lembrando que o cinto de 3 pontos tornou-se obrigatório dia 1º de janeiro de 1999 em todos os assentos do veículo, exceto menos no banco do meio atrás. No banco do meio atrás não é obrigatório o cinto de 3 pontos. Apesar de estar saindo de fábrica, no banco de trás, com o cinto de 3 pontos, mas não é obrigatório. Então, quais são os 3 tipos de cintos utilizados por condutores e passageiros? Subabdominal, diagonal e o cinto de 3 pontos. Qual é o próximo exercício, pessoal? Próxima questão. Qual é a infração de trânsito deixar o condutor e passageiro utilizar o cinto de segurança? Qual é a infração de trânsito deixar o condutor ou o passageiro de utilizar o cinto de segurança? Artigo 167. Lembrando que no Código de Trânsito Brasileiro nós temos 341 artigos. E o artigo 167 fala do cinto de segurança. Deixar o condutor ou o passageiro de utilizar o cinto de segurança é uma infração grave, com perda de 5 pontos da carteira, multa de R$ 195 e o veículo ficará retido, retenção do veículo pela agente, até que condutores e passageiros coloquem o cinto de segurança. Se você tiver a provisória, a PPD, a permissão para dirigir, e for autuado você ou o teu passageiro sem o cinto de segurança, você não vai sair do local dirigindo, porque dirigir sem estar com o cinto de segurança é uma infração grave. E é proibido, fica proibido, infração grave, gravíssima ou 2 médias para os condutores que têm a provisória. Ela será cassada se teu passageiro tiver sem o cinto de segurança ou você. Então, 5 pontos na CNH, passageiro ou condutor sem o cinto de segurança. Agora, se for uma criança, é diferente. Próxima questão. Como deverá ser transportado em veículos automotores crianças de 0 a 1 ano? Como deverá ser transportado em veículos automotores crianças de 0 a 1 ano? Qual é a resposta, pessoal? Bebê conforto. Aqui, ó. Crianças, essa lei, essa regra, com base na resolução 277 de 2008, com alteração em 2020, lei 14.071 alterou sobre o transporte de crianças em 2020. Entrou em vigor dia 12 de abril de 2021. As crianças devem ser transportadas no banco traseiro, com cadeirinhas ou assentos apropriados, que são de 0 a 1 ano ou até 13 quilos, bebê conforto. Sentido contrário do veículo. Por que o bebê conforto deverá ser posicionado dentro do automóvel no sentido contrário do fluxo de veículos? Por que a criança, que a cabeça da criança de 0 a 1
deverá ser posicionado nas costas de quem está conduzindo o veículo, para evitar o efeito chicote caso aconteça uma colisão traseira. Em uma colisão traseira, o que acontece com os corpos dos ocupantes? É projetado para frente, não é verdade? Imagina se uma criança de 0 anos tiver no bebê conforto e posicionado no mesmo sentido do fluxo. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai ser projetada para frente. É bem provável que ela quebre o pescoço, porque é tudo molinho, tudo sensível, né? Para evitar o efeito chicote, o bebê conforto deverá ser posicionado no sentido contrário. Lembrando que o bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação, eles devem ser fixados, né, presos pelo cinto de segurança do banco. E o cinto de segurança da cadeirinha é que prende a criança. Então, criança de 0 ano até 13 quilos no bebê conforto. Próxima questão. Qual é o cinto de segurança mais seguro? O cinto de segurança mais seguro nós já falamos. Qual é o cinto de segurança mais seguro? 3 pontos. Próximo exercício. Como deverá ser transportado um carro com acidência de 1 a 4 anos? Antes da gente falar dessa questão ali que o Vinícius está lendo, como deverá ser transportada a criança de 1 a 4 anos? Essa? Como deverá ser transportada a criança de 1 a 4 anos? Já caiu em prova de legislação, atenção. Verdadeiro ou falso? O cinto de segurança evita acidentes. Falso. A função do cinto de segurança não é evitar acidentes. A função do cinto de segurança é manter os ocupantes fixos no banco, presos no banco do automóvel. O cinto de segurança não evita que o condutor de trás bata no seu veículo. Não evita de furar o pneu. Não evita, de repente, um condutor dirigindo com problema de saúde desmaiar na direção do veículo. O cinto, por mais que ele esteja com o cinto de segurança, não vai evitar o acidente. Então, a função do cinto de segurança não é evitar acidentes. É manter os ocupantes fixos no centro, no assento, presos no banco, para que não sejam projetados no interior ou lançados para fora do automóvel. Então, como deverá ser transportado crianças de 1 a 4 anos, ou até 9 quilos, ou de 9 até 18 quilos, cadeirinha apropriada, apoiada no encosto do banco e preso no cinto. Então, criança de 1 a 4 anos, de 9 a 18 quilos, também no banco de trás, com a cadeirinha. Cadeirinha presa pelo cinto de segurança do banco e o cinto de segurança da cadeirinha que prende a criança. Próxima questão. Em qual situação é permitido transportar criança menor de 10 anos no banco da frente? Em qual situação é permitido levar criança no banco da frente? Ou pode ser que caia na tua prova, é sempre proibido transportar criança no banco da frente? Cuidado, essa palavrinha é sempre exclui algumas possibilidades. Existem 2 situações que a legislação permite criança no banco da frente. A primeira é quando exceder a capacidade de crianças menores de 10 anos no banco de trás. Imagina só, Dia das Crianças, Páscoa, Natal, a tua casa é cheia de crianças. Aí você quer passear com as crianças, levar à praia, levar ao parque, tomar sorvete. 4 crianças no banco de trás, se for um veículo de passeio, 4 crianças não podem. A legislação permite no banco da frente o de maior estatura. Imagina, uma criança de 4 anos, uma de 5, uma de 8 e uma de 9 anos. Entre as 4 crianças, faz de conta que a de 6 anos é a de maior estatura. Essa poderá ser transportada
no banco da frente? É a criança de maior estatura, não é a mais inteligente ou a preferida. Não tem? O preferido da tia, do tio, do pai, da mãe. Não é o preferido. Entre os quatro, o de maior estatura, o mais alto, o mais gordinho, o mais forte, poderá ser transportado no banco da frente. Outra situação que é permitido criança no banco da frente é quando esse veículo é provido com 2 bancos. Exemplo, a Montana, a Saveiro, a Fiorino, a S10 sem cabine dupla. Todo veículo, o Porsche, Porsche, isso, pode transportar criança menor de 10 anos, desde que esse veículo seja particular. Não pode ser um veículo alienado ou CNPJ, veículo de empresa. Exemplo, aquele veículo que transporta bujão de gás, a Montana, a Saveiro, é proibido. Se a Saveiro é utilizada para transportar material de construção, é proibido criança menor de 10 anos nesse veículo. Se o veículo é utilizado para transportar ferramenta, é proibido criança menor de 10 anos nesse veículo. Agora, se o veículo é particular, a Montana, a Saveiro, a Fiorino, é permitido bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação. Lembrando, criança menor de 10 anos é permitido nos veículos com 2 bancos. Já caiu em prova da legislação o que fazer quando o passageiro no banco da frente é uma criança. Deve colocar o assento, o banco mais para trás, mais para o recuo, para que a criança fique mais longe do painel. Recomendações: desative o airbag. Você tem que desativar o airbag caso o passageiro no banco da frente seja uma criança. Por quê? A bolsa que infla do airbag, ela infla numa velocidade extraordinariamente forte e rápida, aonde machuca o rosto de um adulto, chega a queimar a pele de um adulto, chega a deslocar o queixo. Imagine com uma criança que tem tudo molinho. Pode, inclusive, acontecer uma fatalidade. Então, o que deve ser feito quando a criança for o passageiro no banco da frente? Desativar o airbag e puxar o banco mais para o recuo. Perguntaram para mim, aonde que desativa o airbag? Tem que olhar no manual do proprietário. Em alguns veículos é no painel, em outros no banco, embaixo do banco, em alguns automóveis na lateral da porta. Então olhe no manual para saber onde desativa o airbag. Lembrando que em 2020 foi alterado sobre o transporte de crianças menores de 10 anos em automóveis e até nas motocicletas. Se a criança tiver 10 anos de idade e ainda não atingiu 1,45 m, ela não pode ser transportada no banco da frente. Só pode ser transportada no banco da frente em 3 situações: quando exceder a capacidade de criança menor de 10 anos no banco de trás, quando você tiver um veículo particular com 2 bancos, a Montana é um exemplo, e a outra exceção que permite criança no banco da frente é quando ela já tem 10 anos e pelo menos 1,45 m. Se ela tem 10 anos e ainda não atingiu 1,45 m, ela não poderá ser transportada no banco da frente. Lembrando, por mais que a criança esteja com cinto de segurança, mas está sem cadeirinha, a infração é gravíssima. Próxima questão. Não deverá ser transportado em automóveis crianças com 4 a 7 anos e meio. Como deverá ser transportada em automóveis criança com 4 a 7 anos e meio? Lembrando que até 1,45 m.
assento de elevação ou booster. O assento de elevação, ele não tem o encosto nas costas, é só um assento. Então, por crianças com 4 a 7 anos e meio até 1,45 m, deverá ser transportada no banco de trás com assento de elevação booster. Próxima, outra coisa, pessoal. Eu não tenho assento de elevação. Por que é utilizado assento de elevação para criança com 4 a 7 anos e meio? Por causa da estatura dela, da altura dela. Dependendo do tamanho da criança, se for colocar ela sem o assento de elevação, aonde é que vai passar o cinto de segurança? No pescoço da criança. E ela se sente incomodada. O que a criança faz quando ela se sente incomodada? Praticamente sufocada pelo cinto de segurança? Ela sai por baixo do cinto de segurança e coloca o cinto pela axila. Numa colisão pode acontecer uma tragédia. Então, o que o pai faz, o que o tio faz para que a criança fique mais alta? Ela acaba colocando a criança em cima de uma almofada, em cima de um travesseiro. Isso é muito perigoso. Não vai ajudar. Ela vai escorregar no travesseiro, ela vai escorregar da almofada e vai ser degolada pelo cinto de segurança. Não economize na segurança dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos amigos dos seus filhos menores de 10 anos que estão em seu automóvel. Assento de elevação é para que ele fique um pouquinho mais alto, para que o cinto de segurança passe no tórax dele e não no pescoço. Cuidado. Próxima questão. Segundo o CTB, como deverá ser feito no modo de transporte de crianças com 7 anos e meio até 10 anos, menor de 45? Segundo o CTB, como deverá ser transportado em veículos automotores crianças de 7 anos e meio, menor de 1,45 m, no banco de trás, com o cinto de segurança. Com o cinto de segurança. Lembrando que o artigo 68, transportar em automóveis criança sem os cuidados, sem os equipamentos de retenção cadeirinha adequados ao seu altura e peso, a infração é gravíssima, cerca de 7 pontos, multa de R$293. Então, acima de 7 anos e meio, com o cinto de segurança até 10 anos, ou menor de 1,45 m no banco de trás, com o cinto de segurança. Próxima questão. Qual é a infração de transportar em automóveis crianças sem cadeirinha? Qual é a infração? Quantos pontos o condutor perde na carteira transportar em automóveis crianças sem cadeirinha? 7 pontos. A infração é gravíssima, o valor da multa é R$293. E retenção do veículo, o carro vai ficar retido até apresentar a cadeirinha. Se a cadeirinha não for apresentada pelo motorista ali, que está conduzindo o veículo, a criança não vai sair do automóvel. Vai ter que providenciar a cadeirinha. Será liberado depois da presença da cadeirinha e com 7 pontos na carteira. Agora, se você tiver a provisória, você não vai sair dirigindo esse veículo. Próxima questão. Proibido crianças menores de 4 anos de idade. No dia 12 de abril, entrou em vigor aqui no Brasil a alteração sobre o artigo 244. No artigo 244 é falado tudo sobre motocicleta. Hoje é proibido crianças menor de 10 anos na garupa da motocicleta, da motoneta e do ciclomotor. Qual é a diferença desses 3 veículos? Motocicleta se monta, motoneta senta e ciclomotor desenvolve até 50 km por hora. Para conduzir um ciclomotor, exemplo de ciclomotor, uma bicicleta elétrica, é necessário um documento que se chama ACC. O que significa ACC? Autorização para conduzir ciclomotor. Toda pessoa no Brasil
que tem a intenção de pilotar uma bicicleta elétrica ou uma bicicleta com motor precisa passar por todo o processo de habilitação. Você que é habilitado na categoria A pode conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor. Para você que tem ACC, é proibido conduzir motoneta e motocicleta. Só veículos que desenvolvem até 50 km por hora. Atenção! Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no slide. Então, uma ilustração, um desenho aqui, ó, criança, no sentido contrário do fluxo de veículos, para evitar o efeito chicote no pescoço. Criança de 1 a 4 anos na cadeirinha. Criança de 4 a 7 anos e meio no bosque, no assento de elevação. Crianças de 7 anos e meio com 10 anos, menor de 1,45 m, ou até 1,45 m, no banco de trás, com um cinto de segurança. Certas coisas, né, como naquele slide, certas coisas, depois que ocorrem, não tem mais volta. Ó, a criança está vindo da escola com os pais, entre os bancos, conversando sobre a aula. Aí aconteceu algo inesperado, o pai teve que utilizar o freio ou uma colisão, e a criança foi projetada para fora do veículo. Lembrando que uma pessoa com 60 quilos, uma colisão a 80 km por hora, ela chega ao peso de 2 toneladas e 100 quilos. Imagina uma criança de 30 quilos, um acidente a 80 km por hora, ele chega ao peso de 1 tonelada e 50 quilos. É melhor pensar bem e agir antes que elas ocorram. O encosto de cabeça, pessoal. O encosto de cabeça tornou-se obrigatório nos veículos automotores, nos automóveis, dia 1º de janeiro de 1999. Veículos que não têm encosto de cabeça antes de 1999, não é obrigatório colocar. Só é obrigatório em todo veículo que foi fabricado a partir do dia 1º de janeiro de 1999 para cá. Lembrando que a função do encosto de cabeça é evitar o quê? O efeito chicote. Muitos condutores e passageiros que transitaram em veículos sem encosto de cabeça ficaram paraplégicos, tetraplégicos e até chegaram a morrer com colisões traseiras por causa do efeito chicote e quebrar o pescoço. Não é obrigatório encosto de cabeça no banco de trás, no assento, no banco de trás, no assento do meio. Não é obrigatório o encosto de cabeça. Apesar de estar saindo de fábrica alguns veículos já equipados com esse dispositivo. Então, lembrando que dia 1º de janeiro de 1999, tornou-se obrigatório cinto de 3 pontos em todos os assentos, menos no banco do meio atrás, encosto de cabeça em todos os assentos, menos no banco do meio atrás, e o retrovisor no lado direito. Antes do dia 1º de janeiro de 1999, não era obrigatório retrovisor no lado direito. Então, se você vê o Fusca, a Brasília, uma Rural, um Opala, sem o retrovisor no lado direito, sem o encosto de cabeça e sem o cinto de 3 pontos, não é obrigatório para veículos fabricados antes do dia 1º de janeiro de 1999. Daqui a pouquinho falaremos sobre colisões. Para você que está vendo esse vídeo agora, espero que eu possa estar contribuindo da melhor maneira possível. Espero que eu possa estar ajudando a você a alcançar a segunda etapa do processo de habilitação. Para você que é inscrito no meu canal no YouTube, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. O endereço, #ProfRonaldScremin, com mais de 100 vídeos que vai ajudar você a passar na prova teórica. Se você conhece alguém que está patinando no teórico, recomendo
recomende esse canal ou nossos serviços. Se você conhece alguém que está reprovando muito no teórico, pode dar o nosso endereço e nós vamos até a casa da pessoa. A garantia da aula prática é que se ela não passar no teórico, a importância paga pelos meus serviços será devolvida. Não esqueça de ativar o sininho para que cheguem novas notificações. Deixe o like, compartilhe e comente, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. De Paranaguá pro mundo! Valeu, pessoal! Boa sorte na tua prova, hein? Estude!